Sejam todos muito bem-vindos nesse primeiro domingo de janeiro de 2013, 6 de janeiro, para juntos adorarmos o nome do Senhor com gratidão, rendermos graças ao Senhor pelo início do ano, rendermos graças ao Senhor pelo tempo que Ele nos dá, pelo tempo de vida e pelo privilégio de podermos separar esse tempo para honrar o nome do Senhor. Separar esse tempo para glorificar o nome do Senhor. Porque o tempo está nas mãos do Senhor. Diz em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito com o nosso tempo, com a nossa vida, tem um propósito com esse tempo aqui. O salmista Davi diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse tempo, vamos iniciar cantando esse tempo. Se houver alguma coisa que está inquietando a sua alma, está dividindo o seu ser para estar aqui nesse momento inteiro, adorando ao Senhor com toda a sua alma, a sua força. Se tem algo que está incomodando, coloque diante do Senhor. Se houver algo que você sente que desagradou a Deus, peça perdão ao Senhor. Vamos orar um instante silenciosamente.
O Senhor tem propósito para todo o tempo. E nós queremos viver dentro dos teus propósitos, Senhor. O Senhor fale a nossa alma, a nossa vida, nossos pensamentos, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te adorar com integridade, Senhor, com alma, com corpo, com pensamentos, em espírito e em verdade, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, esse tempo de louvor, de adoração, Senhor, pedindo a tua direção, Senhor. Que o Senhor realize aqui a tua vontade perfeita, boa e agradável, e que o Senhor nos dirija, Senhor, nas palavras, que o Senhor nos dirija, Senhor, que as músicas possam ser, as palavras possam ser verdades diante do Senhor, ou orações diante do Senhor, de intenção de realmente nós adorarmos e vivermos para adorar com todo o nosso ser, adorar com o nosso viver. Abençoe a cada um aqui, Senhor, as famílias representadas, abençoe os jovens, as crianças, os adultos, abençoe, Senhor, o grupo de idioma japonês, abençoe todos aqui, Senhor, que o Senhor fale ao coração e que esse louvor possa chegar até teu trono, Senhor, como um aroma agradável e suave a ti, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Desde os confins da terra, seja adorado, Senhor, por toda a eternidade, para sempre. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e
anunciará os teus poderosos feitos. De geração em geração, Deus tem sido refúgio, fortaleza, libertação para o seu povo. Socorro bem presente nas tribulações. Eu me alegro em ti. Esse ano que passou e a promessa que o Senhor eternamente sempre será o nosso refúgio e fortaleza. Eu gosto muito de dois versículos que aliás saiu no devocional que nós recebemos, né? Eu gosto muito. Eu gosto daquele de Jeremias 29:11, que diz que eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins desejáveis. Em outra versão diz, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de lhe dar esperança e um futuro. Em Isaías diz, não os lembreis
das coisas passadas, nem considerei as antigas. E vamos lembrar para agradecer, para não nos ficar presos, né, ao passado. Não nos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Possamos estar acordados espiritualmente, para perceber o que Deus está fazendo na nossa vida e na igreja, para podermos estar recebendo e vivendo dentro dos propósitos dele e agradecendo. Vamos cantar essa música com essa expectativa de fé, oração, esperança e certeza. Que algo novo Deus está por fazer na nossa vida, porque Deus é de novidade. Não é só porque o ano começou, mas Deus, por cada dia de novidade, está sempre falando no nosso coração. Algo novo Deus está por fazer nessa igreja. Vamos cantar em gratidão ao Senhor, que Ele possa escrever a história, os pensamentos, os planos que Ele deseja para a nossa vida e da igreja. Vem, Senhor, reina hoje aqui. Cante com esperança, cante com convicção e gratidão na certeza. Somos convidados aqui. Certamente abençoados. Certamente abençoados também. Deus está aqui. A ouvir uma espera de amor. Que se move de novo. Uma força que se move de novo. Feliz ano novo abençoado para o seu irmão. Vamos abraçar, meu irmão?
Mas eu estava lendo um evento que aconteceu alguns anos atrás, que foi uma corrida diferente. Talvez já foi dito aqui na igreja, mas eu sinto que é interessante entender um pouco. Se vocês quiserem sentar um pouquinho, embora eu vou resumir. É uma corrida diferente, porque na corrida São Silvestre, todos correm, não podem não olham para trás, correm para chegar primeiro. E o primeiro ganha o troféu, né? Que ganha o prêmio. Essa corrida aqui foi uma corrida diferente. E ela me lembrou muito sobre a jornada cristã. Foi uma corrida que aconteceu nas Olimpíadas Especiais de Seattle. E nessa situação, havia 9 participantes, todos com deficiência mental ou física. Todos se alinharam para a largada naquela corrida de 100 metros. Ao sinal, todos partiram, mas não necessariamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar a sua própria superação. Todos partiram, com exceção de um garotinho, um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 que ouviram o choro diminuíram o passo e olharam para trás. Então, eles viram o garoto cair e voltaram. Todos eles voltaram. Uma das meninas com síndrome de Down se ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou. Os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que ali estavam continuam repetindo essa história até hoje. Às vezes na vida, o que importa não é ganhar sozinho. O que importa é ajudar os outros, diminuir o passo e mudar o curso. Na nossa jornada cristã, eu tenho vivido isso. Assim, posso dar testemunho na igreja, e cada um pode também, acho que, experimentou isso. Na nossa jornada cristã, todos nós estamos para alcançar o alvo, que é Jesus, o propósito. O propósito de caminhar no reino de Deus aqui na terra, e caminhar em direção ao reino de Deus. Cada um vai chegar no reino de Deus no tempo do Senhor. Quando Jesus voltar, ou quando Jesus voltar para aquela pessoa e levar. Mas todos nós temos um propósito de alcançar essa corrida, de chegar até o fim, perseverar. Às vezes, na nossa corrida cristã, aqui na igreja, onde estivermos, às vezes nós temos que olhar para o lado. Às vezes tem um irmão caindo. Às vezes tem um irmão que tropeçou com uma irmã. Às vezes tem um irmão ou irmã machucado. Às vezes tem um irmão ou irmã solitário. E a nós cabe diminuir os passos, abraçar o irmão e levar para juntos podermos seguir e alcançar o mesmo propósito, de perseverar nos caminhos do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas caminhar, não deixar ninguém para trás. Às vezes tem alguém em que nós podemos, com uma palavra, ajudar. Aliás, foi esse o primeiro tema também que o Val falou comigo. E essa história já estava algumas semanas no meu coração, no propósito de falar. Então, é isso. Eu acho que a vida com Cristo, e é o que Jesus fez, é abraçando um ao outro e ajudando. Para dizer: vem, irmão, não desanime não.
Eu já estou aqui, eu estou um passo na frente e estou vendo que o chão é firme. Pisa na rocha. Prossiga. Não desista. Vamos lá. Volte. Vamos lá. Vamos lá. Que Jesus ele vai nos guiar. Vai nos guiar seguro da eternidade. Queria encerrar esse tempo de louvor cantando uma oração, cantando uma gratidão ao Senhor e dando glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nessa igreja, nesse ano que passou, e por tudo que Ele vai parar esse ano. Que a glória, que a honra seja tua, Senhor Jesus. Pensa, vamos ficar de pé, vamos cantar. Você possa cantar, pedindo ao Senhor na sua vida isso, pedindo ao Senhor da igreja, pedindo ao Senhor não orar, e juntos possamos firmes caminhar essa jornada. Senhor, queremos colocar esse novo ano nas Tuas mãos. E, Pai, que esse seja um novo ano, um ano do Senhor, Pai. Que este ano, Pai, esteja nos ensinando, nos dando sabedoria, Pai. Nos mostrando o caminho. Senhor, que no nosso coração esteja o desejo de compartilharmos as felicidades e darmos juntos, ó Pai. Não simplesmente vencer sozinho, assim como a Vera compartilhou. Pai, nos dá o coração, o Teu amor, ó Pai, para que possamos amar cada vez mais e mais as pessoas. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Senhor, queremos colocar esse momento de palavra nas Tuas mãos. Esteja usando o Seu ministro, Pai. Esteja usando a vida do Vanderlei que vai trazer a mensagem. Que não seja a inteligência dele, que não seja a sabedoria dele, Pai, mas que seja sua. Fala através dessa vida, Senhor, e fala aos nossos corações. Nos ensina um pouco mais hoje, Pai. Que a cada dia que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos ser transformados, Deus. Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.
13, versículo 12. Então diz a palavra do Senhor Deus, né? E eu disse, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabaram de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Deus grandioso, Deus bondoso, Deus de graça, de perdão e de misericórdia. Eis aqui, Senhor Deus, a porção da Tua palavra, Senhor Deus, acredita nesta manhã, Pai. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que essa palavra, Senhor Deus, possa entrar na mente de cada irmão, de cada irmã aqui presente e descer até o coração, Senhor Deus. Não permanecer apenas na mente, Pai. Obrigado, Deus bendito, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui para falar a respeito da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse novo ano que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, meu Pai. Nós queremos pedir, rogar mesmo ao Senhor, Pai, que nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada durante esse ano de 2013 e os demais, nos anos seguintes também, Senhor Deus. Abençoa, Pai, cada vida aqui presente. Abençoa cada irmão, irmã, crianças, jovens, adolescentes, professores, enfim, todos aqui presentes recebam da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero orar, Senhor Deus, e te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de decisões. Decisões. Algumas das mais difíceis decisões que nós tomamos, elas acontecem quando nós nos encontramos solitários. Outras decisões, ao contrário, ocorrem quando nós nos achamos cercados de gente por todos os lados. Algumas decisões elas podem ser tomadas a longo prazo, outras a curto prazo e outras repentinamente, de repente. Nesses momentos, irmãos, quando uma crise surge assim, como de repente, sem qualquer aviso prévio, o que importa não é o que sabemos, mas sim a quem nós conhecemos. E a pergunta mais importante a ser feita nesse momento não é: será que eu estou indo na direção certa? Mas sim, será que eu estou caminhando com Deus? Por quê? Porque aquele que caminha diariamente ao lado do Deus vivo, recebendo dele tudo o que precisa para a vida, vê na crise apenas um passo mais acertado. Mas aquele que vive sua vida sempre em função de si, e
de si próprio, de si mesmo, segundo o seu ego, segundo as suas próprias opiniões, vai ficar apavorado diante da primeira crise que se apresentar. Irmãos, como é que nós, os cristãos, nós recebemos a crise quando ela chega? Como? E ela sempre chega. Vocês têm certeza disso? Eu creio que todos nós aqui presentes nesta manhã, nós levamos uma vida normal. Nós temos uma vida normal, né? Uma vida comum, de pessoas comuns, na verdade nós somos. Até aquele momento que nós somos atingidos por uma crise. E essa crise ela vem a quebrar aquela nossa rotina. E é nesses momentos de crise, irmãos, que as pessoas que não são crentes, elas observam a nossa reação. Nós ficamos observando a nossa reação. E infelizmente para nós, essas pessoas que não são crentes, elas acabam descobrindo muitas coisas a nosso respeito. Sabe por quê, irmãos? Porque é nesses momentos de crise que a nossa verdadeira identidade espiritual ela é revelada. É nos momentos de crise, quando a crise chega, que nós ficamos mais expostos, que nós ficamos muito mais vulneráveis. O que será que as pessoas do mundo estão descobrindo a nosso respeito? Com relação ao poder de Cristo atuando na nossa vida. O que será que as pessoas do mundo estão descobrindo a nosso respeito ao observar as nossas reações frente à crise, quando chega a crise, a forma como nós reagimos? O que será, irmãos? Quando tudo caminha bem, nós mostramos uma face bastante tranquila, né? Equilibrada, tranquila, suave, serena. Citamos versículos bíblicos à torta e à direita. Se observarmos algum irmão com algum problema, nós logo vamos falando: fique tranquilo, irmão, né? Não se preocupe, fique tranquilo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cantamos, assobiamos hinos, nós somos assíduos na igreja, mas quando uma situação de emergência tira de nós essa paz, tira de nós essa tranquilidade, o que é que acontece? O que acontece? Normalmente, irmãos, nós reagimos assim: ah, Senhor, como é que foi deixar que isso acontecesse? Como foi deixar isso acontecer comigo? Como é que um Deus de amor e de misericórdia permite uma coisa dessas? Justo eu que tenho sido fiel na igreja, que tenho sido fiel nos dízimos, que ofertei para comprar o terreno, que ofertei para construir o templo. Se não me socorrer agora, eu vou abandonar tudo. É dessa maneira que o Senhor retribui tudo que eu fiz? Normalmente, nós, se não falamos, nós pensamos isso. Irmãos, sem que nós nos demos conta, de repente nós começamos a falar e a proceder do mesmo jeito que o nosso vizinho incrédulo, aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem ainda conhecimento da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre a vida do homem pecador. Nós começamos a agir da mesma forma. Aquela pessoa que nós criticávamos pelo descontrole emocional, muitas vezes que nós observamos. Normalmente, irmãos, esse fato acontece no auge da crise, no pico da crise, naquele momento crítico em que nós temos que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Uma tomada de decisão, irmãos, na direção errada, ela pode alterar toda uma vida.
A Bíblia, ela nos mostra dois homens, aliás, dois belos homens. Eu não sei se estão bonitos como eu, mas a Bíblia diz que eles eram bonitos. A palavra de Deus diz isso. Eles tiveram que tomar várias decisões no curso das suas vidas. Eu estou me referindo a Saul e a Davi. Em 1 Samuel 9:2, se vocês quiserem podem ver, 1 Samuel 9:2. A Bíblia diz assim, com respeito a Saul, né? A Bíblia diz o seguinte: moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Saul, irmãos, era um desses homens que faziam as mulheres virar a cabeça para olhá-lo quando ele passava. Tipo aço de Hollywood. Saul, ele era mais alto do que todos os homens, o texto diz isso. E ele sobressaía dos ombros para cima, que eu deduzo que ele devia ter um tórax, né? Atlético, avantajado, tipo o personagem do Rambo lá, do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Mas, olhando pelo lado humano, irmãos, Saul, ele possuía todas as qualidades que a maioria das pessoas procuram num grande líder. 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 16:12. 16:12. A parte B diz assim, conta Davi, a respeito de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Aqui, eu creio que as moças da época o achavam um gato, né? Por causa dos seus belos olhos. Eu não sei dizer se os olhos deles eram azuis, se eram verdes, mas eram bonitos. E assim como Saul, irmãos, Davi, ele também fora cheio do Espírito de Deus desde a sua juventude. Esses dois homens, eles foram grandemente abençoados por Deus. Os dois, quando foram reis, eles foram soldados valentes. Conseguiram derrotar os inimigos de Israel em muitas batalhas. Ambos tinham sido coroados rei, quase que com a mesma idade. Ambos foram maridos, ambos foram pais. Eles tinham muitas semelhanças. Como explicar então essa gritante diferença entre esses dois homens? Porque, irmãos, nós sempre nos lembramos do rei Davi como sendo um grande homem de Deus e de Saul como sendo um homem derrotado. Por que a vida de Davi seguiu sempre direção ao alto e a vida de Saul sempre ladeira abaixo? Por quê? Por que o nome de Davi, irmãos, ressoa por toda a Bíblia, com esplendor, com poder, seja no livro dos Salmos, seja nos Evangelhos, seja nas Epístolas, no Apocalipse, enquanto de Saul, pouco ou quase nada se fala na Bíblia, irmãos? Qual é a verdadeira causa disso? Qual é o porquê disso? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que nós, os cristãos, nós reagimos quando a fornalha da aflição começa a esquentar, começa a se aquecer? Qual é a nossa reação quando isso ocorre, quando isso começa a ocorrer? Normalmente, eu não estou dizendo que é isso, normalmente, né, nós reclamamos contra Deus. Pois foi exatamente isso que Saul fez. Exatamente isso. No momento que Saul ele se viu acossado pela crise, porque a crise já havia batido a porta, imediatamente ele começou a agir como um homem tolo. Um homem
como se nunca tivesse conhecido a pessoa de Deus, como se nunca tivesse tido um contato com Deus. E no caso específico de Saul, meus irmãos, o que arruinou a sua vida e o seu reinado não foi uma, mas foi uma série de decisões erradas que ele tomou durante todo o seu reinado. Saul ele tomou decisões erradas uma após outra. Ele teve também reações erradas, uma após outra. Quando chegava o momento de decidir, Saul ele fazia sempre a opção errada. E ao sentir que ele errou, Saul ele entrava em pânico, irmãos. E aí, o que acontecia? Errava novamente. Em vez de ele voltar ao ponto inicial, ao ponto de partida, ao ponto onde ele se desviara do bom caminho, Saul ia se perdendo e ia se complicando cada vez mais e mais. Como foi que Saul, irmãos, um homem com um futuro tão brilhante, que prometia tanto, um futuro tão promissor, ele terminou num beco tão escuro e num beco tão desesperador? Vamos ver então alguma dessas decisões erradas que Saul tomou ao longo da sua vida. E a primeira decisão errada que Saul tomou, meus irmãos, foi a impaciência. Impaciência. Em 1 Samuel 13:5-6, nós vimos que Saul e os seus soldados eles estavam se preparando para guerrear contra o seu tradicional inimigo, os filisteus. Os filisteus cercavam o arraial do povo de Israel e todos estavam tensos. E Saul estava aflito para atacar os filisteus. Então, quando tudo parecia favorecer aquele momento certo de lançar a ofensiva contra os filisteus, o que acontece? O profeta Samuel afasta-se e fica ausente durante 7 dias. 7 dias. Chega a hora de se fazer o holocausto, ou seja, a oferta ao Senhor, que tradicionalmente eles faziam antes das guerras, né? Que precedia todas as batalhas que eles realizavam. Mas Samuel não se fazia presente. Onde estava Samuel? No versículo 8, irmãos. Versículo 8 desse mesmo capítulo 13, diz que antes de se retirar do velho profeta, ele havia dado ao rei Saul essa orientação bem clara: aguarde a minha volta. Quando eu voltar, daqui a 7 dias, faremos o sacrifício ao Senhor, e aí então vocês partirão para a batalha, e Deus nos dará a vitória. Essa foi a instrução de Samuel. Passaram-se os dias foram se passando. Os soldados estavam cada vez mais irrequietos, cada vez mais amedrontados. Havia um clima muito ruim no ar. O inimigo, numeroso como a areia do mar, diz o texto. Olha a quantidade de gente que tinha do outro lado do morro. E pronto para dar o bote. A expectativa de combate iminente estava deixando todo mundo tenso, estava deixando todo mundo nervoso. E no versículo 7, diz que no sexto dia, alguns dos homens de Saul começaram a abandoná-lo e a regressar para suas casas. A essa altura, meus irmãos, Saul já se encontrava terrivelmente inquieto, terrivelmente irrequieto. E Samuel? Cadê Samuel? No 7º dia, o que acontece? Saul resolveu dar uma forcinha para Samuel, acompanha o texto. E o que ele faz? Ele começa e pede para que se coloque lenha no altar. E quando o dia clareou, para o seu desespero, para o desespero de Saul, o que ele descobre? Que mais soldados havia desertado. Já eram poucos. E estavam cada vez
um número mais reduzido, um número menor. O versículo 8 diz que o sol já ia alto. E Samuel? Cadê Samuel? Nada de Samuel retornar. Não conseguiram suportar por mais tempo aquela ansiedade, aquela agonia, mesmo sabendo que era Samuel que deveria oferecer o sacrifício, porque o sacrifício deve ser efetuado, deve ser feito pelo sacerdote, não pelo rei. Saul disse o seguinte, versículo 9: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Ele ofereceu o holocausto. Irmãos, quando Saul estava terminando a oferenda, eis que surge quem? Samuel. Eis que surge Samuel. E Samuel pergunta a Saul: o que foi fazer? O que você fez? E Saul, ele se justifica, irmãos, da seguinte maneira. Versículos 11 e 12 do capítulo 13, está bem claro isso. Diz assim: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, ou seja, nos dias combinados, né? E os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Observe bem, irmãos, essa palavra. Forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias. Essa foi a forma escolhida pelo rei Saul para tentar se justificar perante o profeta Samuel a sua impaciência, a sua intolerância. Impaciência. Impaciência. Quantos de nós aqui presentes também já desperdiçamos excelentes oportunidades de servir ao Senhor por causa da nossa impaciência? Quantos de nós? Eu nem vou conseguir levantar. Sabem o que significa a impaciência, irmãos? A impaciência, na verdade, ela é uma confissão de que nós não acreditamos de que Deus se acha no controle de todas as coisas. Isso significa impaciência. E com a nossa impaciência, nós demonstramos que, na verdade, nós não cremos em Deus. Não cremos que o nosso Deus de amor, Ele controla todos os eventos da nossa vida, controla todos os acontecimentos da nossa vida. Portanto, a impaciência é sinônimo de incredulidade. A impaciência é sinônimo de incredulidade. E a incredulidade, meus irmãos, entristece profundamente o coração de Deus. Se vocês abrirem, não precisa. Mas lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, existe uma advertência muito clara a respeito desse assunto. O autor do livro de Hebreus, nós sabemos quem é, ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Advertência. Uma segunda decisão errada de Saul, meus irmãos. Saul, ele ergueu um monumento para si próprio. Ou seja, orgulho. Entre parênteses, orgulho. Em 1 Samuel 15, 12. O texto diz assim: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Que contraste, meus irmãos! Que contraste com a atitude de Davi. Vocês estão lembrados qual foi o objetivo supremo da vida de Davi? Construir um monumento. Mas não um monumento para si próprio, não um monumento para ele, Davi. O objetivo maior da vida de Davi foi construir o templo do Senhor, a casa do Senhor.
foi o grande objetivo do rei Davi para colocar a arca do Senhor. Esse foi quase que a vida toda de Davi, o seu maior anseio, o seu maior desejo. Mas, qual era o desejo de Saul? O desejo de Davi, claro, construir um templo ao Senhor. E o desejo de Saul, construir e erigir um templo a si próprio. Erguer um monumento a si próprio. Para que, irmãos? Para que fazer isso? Para acariciar o seu ego, para massagear o seu ego, na verdade. Né? Saúl, meus irmãos, é aquele velho chavão que o Marcelo falava, né? Quando ele transmitia os jogos. Não está jogando nada e queria estar aqui nas costas. É isso que o Senhor queria. Qual é o monumento, irmãos? Eu pergunto a vocês, que nós estamos edificando. O que nós estamos edificando na nossa vida cristã? O que os nossos filhos vão ver quando nós partirmos dessa vida? Será que nós não estamos edificando monumento como Saúl? Isso é, monumento a nós mesmos, levando uma vida vazia, uma vida mesquinha, uma vida egoísta, que atende tão somente aos nossos desejos, que atende tão somente aos nossos próprios interesses. Será que nós não estamos fazendo isso, irmãos? Será que nós não estamos deixando de lado a prática da caridade, a prática da misericórdia, a prática do amor? Será que nós não estamos levando uma vida que alimenta e que exalta o nosso próprio ego? Será que não? Terceira decisão errada de Saúl. Ele foi desleal. A deslealdade. Terceira decisão errada. 14, 39, no versículo A, esse primeiro Samuel, 14, 39, diz assim: porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja culpa, seja morto. Olha que afirmativo. Olha que afirmativo. Tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja culpa, seja morto. Irmãos, à medida que o pavio do reinado do rei Saúl ia se queimando, ia se esgotando, a lealdade a seus amigos, aos seus antequeridos, também se apagava. Saúl, ele foi desleal com Davi. Talvez o seu melhor amigo, o seu protetor, o seu melhor soldado, com certeza. Saúl foi desleal até com o próprio filho Jonatas. Saúl, ele achava que estava fazendo uma grande declaração de consagração a Deus quando ele disse isso, né? Quando ele fez essa afirmativa grotesca, podemos dizer, né? Ainda que com meu filho Jonatas esteja culpa, seja morto. Irmãos, a essa altura, Saúl, na verdade, ele era um homem amargurado, ele era um homem fracassado, e que proferia maldição tola, maldição inútil. E contra quem? Contra o seu próprio filho Jonatas. Isso mostra apenas o grau de deslealdade de Saúl com a sua própria casa, com a sua própria família. Com a sua própria família. Saúl, meus irmãos, ele não tinha compaixão. Não tinha compaixão. Saúl não tinha misericórdia. Ele só queria fazer a sua própria vontade. E de alguma forma tentar restabelecer o seu prestígio que se encontrava embaixo, certamente, perante o povo de Israel. Mas o povo, meus irmãos, o povo foi sábio. O povo não se deixou enganar com aquela atitude de fariseu e hipócrita de Saúl. Por outro lado, Davi,
ele sempre lutou por Saul, demonstrando bondade, demonstrando lealdade ao rei, mesmo sabendo, mesmo tendo ciência do ciúme doentio que Saul nutria pela pessoa dele, Davi. Mesmo sabendo que Saul tentou matá-lo por 2 vezes, Davi continuava leal ao rei. Irmãos, para o rei Saul, laços de família, laços de amizade, isso estava no segundo plano. Isso não contava muito por aí, não. Aliás, não contava nada. A lealdade não era coisa importante, não. O conceito de Saul a respeito de lealdade é o mesmo conceito que tem os nossos políticos. Ou seja, para ficar por cima, vale tudo. Tudo. Saul, ele pensava e agia exatamente assim. Quando se tratava de defender o seu ego, e quando se tratava de defender a sua imagem perante outras pessoas, a Saul tudo era lícito, tudo era permitido, tudo era legal. Quarta e última decisão errada de Saul: inveja. Inveja. Retornando Saul e Davi da guerra contra os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, elas saíam ao encontro daquela recepção calorosa, daquela recepção festiva. Em 1 Samuel 18:7, diz exatamente isso. 18:7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esse era o cântico das mulheres quando saíam ao encontro dos soldados que retornavam da guerra. Então isso era um cântico. Isso foi, sei lá, devia ter alguém lá que tinha um dom, um talento especial para compor nomes, né? Então essa musiquinha, ela logo entrou no hit parade local, né? Nas paradas de sucesso de Israel, vamos dizer assim. As garotas, elas cantavam pelas ruas. As mulheres cantavam quando estavam lavando roupa no rio. Os soldados, eles assobiavam nas suas fileiras, nas suas trincheiras. E toda vez que Saul ouvia essa canção, ouvia essa musiquinha, ele queria morrer. Ele queria morrer. Davi, meus irmãos, a partir daí passou a ser uma pedra no sapato de Saul. Ou melhor, uma pedra na bota de Saul. E no capítulo 18, versículo 8 e 9, 8 e 9, o texto diz: Então se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Irmãos, o ódio, o sentimento de rivalidade já instalado no coração do despeitado, do desesperado rei, foi se avolumando, foi crescendo. E a sua cabeça começou a trabalhar sem parar, tentando descobrir meios, tentando descobrir um modo de acabar com aquele jovenzinho que crescia assustadoramente no conceito do povo, para o disposto de Saul. Davi crescia e Saul se entristecia com isso. Irmãos, o despeito ou a inveja, ela sempre nos inspira a querer acabar com a outra pessoa. Não é assim? O despeito e a inveja têm um grande poder destrutivo. Assim como aconteceu a Saul, muitos cristãos, e olha o que eu estou dizendo, cristãos, nos dias de hoje, veem o seu potencial de glória para Cristo ser aniquilado, ser destruído, por ter dado ouvidos à traiçoeira voz da inveja, à
traiçoeira voz do despeito. Portanto, meus irmãos, estamos começando um novo ano. Não deixe o despeito e a inveja falar no seu coração. Não permita isso. Agora uma pergunta, meus irmãos. Vamos falar francamente. Será que nos surpreende o fato de Saul ter sido tentado nesses 4 pontos? Impaciência, orgulho, deslealdade e inveja. Será que isso nos deixa surpreendidos? Sim ou não? Não. Com certeza não. Né? Será que o grande rei Davi, ele nunca foi tentado nesses 4 pontos? Será que não? Claro que foi. Claro que foi. Será que nós, os cristãos, aqui presentes, nunca enfrentamos essas tentações? Será? Eu acho que sim. Irmãos, sabem qual é a verdadeira diferença, ou qual é a verdadeira diferença entre Saul e Davi? É muito simples. Se vocês observarem a Bíblia, nos relatos da vida de Saul, nunca nós o vemos quebrantar-se e confessar com toda a sua sinceridade que ele pecou contra Deus, que ele era um homem pecador e que ele precisava da indulgência, do perdão de Deus. E só alguns vimos isso. Uma exceção, que também não foi se referindo a Deus. Foi numa ocasião que ele fez a mesma confissão, mas foi a Samuel. Ele confessou a Samuel dizendo, capítulo 15, versículo 30. 15:30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. E volte comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então ele fez uma confissão a Samuel, não a Deus. E se você observar no final do versículo, olha o que ele diz: para que adore ao Senhor teu Deus. Deus não era o Deus de Saul. Por que ele falou teu Deus? Estranho, né? Muito estranho. Então, eu acredito que seja um curvigimento da verdade de Saul. Né? Saul disse isso apenas para fazer média com o profeta Samuel. Na verdade, o que ele queria era recuperar a sua glória de rei, né? Junto a quem? Junto aos anciões, junto a todo o povo de Israel, em geral, a sociedade de Israel da época. Saul, ele não estava nem um pouquinho arrependido. Saul devia ter feito artes dramáticas, irmãos, porque ele foi um ótimo ator. Saul, ele não se achava realmente quebrantado diante de Deus. Ele não estava confessando nada. Saul, ele não suportava a ideia de se ver humilhado aos olhos do povo de Israel. Ele não engolia isso. Não descia para ele. Para resgatar o seu orgulho ferido, Saul, ele confessaria qualquer coisa que Samuel quisesse. Sempre que Saul era acusado, após os seus erros, ele sempre dava um jeitinho de tirar o corpo fora, ele dava um jeitinho de se esquivar e transferir o seu erro para outros, para terceiros. Saul, meus irmãos, ele sempre achava uma desculpa. Ele nunca assumia suas falhas. Aliás, essa prática, né, de jogar a culpa nos outros, ela é muito antiga, né? Vocês sabem, né? No tempo de Adão, que culpou Eva, que culpou a serpente, e por aí vai. E hoje, será, irmãos, que nós não agimos exatamente como Saul agiu? Como é que nós agimos quando alguém aponta o nosso erro? Via de regra, nós nos desculpamos e lançamos o erro para terceiro.
Né? O marido, quando erra, a culpa não é minha, a culpa é da minha mulher. Se ao menos ela mudasse esse jeito de ser. E a esposa, quando erra, a culpa não é minha, a culpa é da minha sogra, aquela velha esclerosada. Os pais, quando erram, a culpa é desses meus filhos rebeldes, desses meus filhos irresponsáveis, desobedientes. Ou seja, a culpa é daquele pastor que não se interessa por nós, que não dá mínima por nós. A culpa é dessa igreja sem vida, essa igreja morta. E sempre vai, sempre nós vamos ter um motivo de dar uma desculpa. Nós sempre vamos achar um motivo. Todos são culpados. Menos eu não sou pai. Esse foi talvez, irmãos, o maior problema de Saul. Davi, por outro lado, um grande homem de Deus, ele cometeu pecados que até poderiam ser considerados maiores e piores que os pecados de Saul. Mas sempre que o profeta Natan ou uma outra pessoa o confrontava com o seu erro, e dizia: Davi, vem cá, você errou aqui, ó. O que Davi fazia, meus irmãos? Davi se quebrantava, Davi se prostrava de joelhos perante o Senhor Deus e clamava: pequei contra meu Deus, Senhor, tenha misericórdia desse pobre pecador. Via de regra era essa a forma de Davi se comportar quando ele pecava. Ele sempre se arrependia e ele sempre se restaurava diante de Deus, sempre buscava a restauração diante de Deus. E ele fazia isso com toda sinceridade, ele fazia isso com toda singeleza de coração. Davi confessava tudo, meus irmãos, e se esforçava para acertar a sua posição com Deus. Tanto isso é verdade que mais tarde Deus viria dizer o que dele? Davi, homem segundo o meu coração. Olha a expressão. Irmãos, a atitude de Saul sempre foi a de não se quebrantar, de não se arrepender. Deus lhe deu diversas oportunidades para voltar atrás. Samuel falou com ele por diversas vezes por ordem de Deus. Mas Saul sempre orgulhoso. Ele nunca admitia que errava, nunca admitia o seu erro, nunca admitia a sua derrota, nunca admitia que ele tinha pecado, que ele era um pecador. Então, nesta manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2013, eu quero perguntar a vocês, meus irmãos, a qual dos dois reis você se assemelha? A qual dos dois reis você se parece? A Saul ou a Davi? Você é como Saul, por fora um rei, um homem importante, mas por dentro, no coração e na alma, um morto espiritual. Ou você é como o rei Davi, homem disposto a reconhecer os seus erros, mesmo que tenha que macular a sua imagem pública, mesmo que tenha que ser desmoralizado frente aos olhos de todos os homens, para poder se aceitar de Deus. A quantos dois reis você se parece? A quantos dois reis você se identifica? Aquele que deseja ser como Davi, ponha-se em comunhão com Deus, a sós com Ele. Feche os olhos. Feche os olhos. E diga: Senhor, nesse ano de 2013, eu quero começar uma vida nova. Agora, a partir desse instante, a partir desse momento. Não quero ser como Saul, ficar culpando todo mundo, transferindo culpas a terceiros. Quero ser como o rei Davi, disposto a me quebrantar, purificado, lavado pelo sangue regenerador de Jesus, o nosso Senhor, vivendo na luz, com o coração voltado à vontade de Deus.
as nossas decisões possam ser decisões corretas, decisões acertadas. Se nós levarmos as nossas decisões até a presença de Deus, certamente elas serão acertadas. Mas se nós fizermos as nossas decisões através do nosso ego, da nossa própria vontade, nós teremos uma grande possibilidade de errar. Encerrando, meus irmãos, apenas um lembrete para vocês. O caminho para se chegar ao coração de Deus, ele passa obrigatoriamente pelo quebrantamento. Amém? Amém? Sim. Bom dia a todos. Pastor Paulo está de férias, tá? Então ele está viajando. Que a gente possa estar orando por ele, pela família, que ele possa renovar também, né? E a gente dá umas férias para ele nesses dias, tá bom? Claro que se precisar, ele está à disposição, o celular dele está aí, ele vai estar olhando a internet também, que ele falou. Se a gente puder dar um descansinho para ele nesses dias, que ele possa descansar, ok? No mês de janeiro, domingo que vem agora, o pessoal do DED vai estar com o louvor e com a mensagem também, né? Então, se você puder estar trazendo as crianças no horário, 9 horas, para eles poderem aproveitar também melhor o tempo, ok? No último final de semana, 25, 26 e 27 de janeiro, vai ter o treinamento para casais. Alguns já devem ter recebido e-mail também. Pela Universidade da Família, pela UDF, o pessoal do Alceu vai estar vindo aqui, está dando esses 2 treinamentos, tá? Para capacitar os casais para um curso que chama Aliança, que tem a ver com o relacionamento do casal e também o romance, tá? É um treinamento a respeito de namoro cristão. Tá? O treinamento é destinado para o casal que fizer esse treinamento vai estar habilitado para ministrar esses cursos também. Pré-requisito é que eles sejam casais casados, então namorados e noivos não podem estar fazendo o curso, mas os casais casados e convertidos. O valor do curso é R$130 para o casal, só que a igreja vai estar subsidiando 50%, então sai 65% para o casal. Pode já deixar o nome na recepção, ok? E eu acho que é só. Então é sexta, sábado e domingo. Tá? Os horários a gente ainda vai confirmar. Tá? Tem uma lista de visitantes. Nas férias sempre aparecem umas carinhas novas aqui, né? Então a gente tem o seu Junite, o Eda, a Helenice estão ali. Levanta a mãozinha aqui para a gente ver. Tá, a Terezinha, o Dan, o Ted, a Flávia também estão aí, né? Sejam bem-vindos. Tem a Sheila e o Josué também. Estão para cá, né? E sejam bem-vindos, ok? Eu vou pedir para o Valdemar, que está orando pela semana, aqui, para os nossos visitantes. Oi, Val. A Valdemar é visitante. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela palavra, pela direção do Senhor, Pai. Obrigado pela essa oportunidade que nós temos de reunir com os nossos irmãos e aprendermos do Senhor. Queremos pedir para que o Senhor esteja com o pastor Paulo, Leoni, Giovanni, Elisa também. Abençoa o tempo deles, renova as forças deles, esse tempo de convívio com a família. Exclusivo voltado para descansar, para te adorar e conviver com a família. Abençoa realmente esse tempo dele, a saúde dele, a saúde emocional, a saúde física dele também, Senhor. E agradecemos por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que o Senhor trouxe. Obrigado porque sabemos que o Senhor escolheu. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de congregar juntos e para adorar o Senhor também. Dirige a nossa semana. Queremos estar, como o Vanderlei falou, a gente quer estar quebrantado, Pai,
Nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas que não erram, que não pecam. A diferença é que a igreja é cheia de pecadores que reconhecem o amor do Senhor, a santidade do Senhor e pede perdão ao Senhor e se arrepende daquilo que quando nós desviamos do seu caminho. Por isso pedimos que o Espírito Santo sempre nos convença, nos faça entender, que a gente possa sempre estar sendo assim, perdoados e abençoados pelo Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Estamos terminados. Tem um cafezinho ali.